Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Borrelli e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito importante sobre a autoridade de Jesus. Em João capítulo 43, a palavra do Senhor conta uma história bem interessante. No começo do ministério, no versículo 43, fala que no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. A quem disse, segue-me. Ele falou para Filipe, vem me seguir. Ora, Filipe era de Betsaida e cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Que legal. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu Filipe, vem você e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há nenhuma falsidade, nenhum dolo. Aí respondeu Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou, ele gritou, exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu assim, por que te disse que te vi debaixo da figueira, você está crendo? Você vai ver coisas muito maiores que essas. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que linda palavra. Maravilhosa, né? Eu quero trazer uma reflexão sobre a autoridade de Jesus. Em um momento a qual Jesus, humanamente falando, talvez não tinha muita autoridade. Sério, não sei. Eu vou explicar para você a autoridade de Jesus, talvez de uma forma que você nunca ouviu. Mas olha que interessante. Vamos falar sobre autoridade. Como é que nós temos, como é que é feita, como é que nós podemos dizer que alguém tenha uma certa autoridade aqui em nossas vidas? E eu separei alguns pontos. A autoridade, ela pode ser primeiro por agregação de valor. Nossa, Márcio, o que é agregação de valor? Seria por cargo. Muitas vezes você respeita o que o seu chefe te fala, o que ele promete para você, o que ele pede para você fazer, porque ele tem uma certa agregação de valor. O cargo dele traz autoridade no que ele fala. Às vezes, quando tem uma reunião do presidente de uma associação, todo mundo vai lá ouvir o presidente, Por quê? Porque ele tem uma certa autoridade na sua palavra, por causa do cargo, da agregação de valor que ele tem ali também. Uma outra forma de uma pessoa muitas vezes ter uma certa autoridade aqui na Terra é por meio das patentes, Por meio das patentes, ou por meio dos certificados, O cara fala assim, eu sou bacharelado, sou mestrado, Então, eu vou convidar aqui meu amigo, vou convidar aqui o PhD, o doutor, tal, porque ele já chegou ao máximo ali de forma acadêmica, vamos dizer assim, Fez lá a sua pós-graduação, seu mestrado, agora o seu PhD, etc, tal. Esses caminhos acadêmicos, tal. Então ele tem uma certa autoridade, ele tem uma patente para aquilo, Olha que interessante. Ou muitas vezes pelos resultados. Tem pessoas, por exemplo, na internet mesmo tem várias, pessoas que nem têm faculdade, às vezes nem têm a escola completa, mas ela se tornou ali teve tantos resultados na sua empresa, talvez se tornou multimilionário em um ano, sabe, esses casos assim, ele continua ali, ele conseguiu um resultado tão grande, tão rápido no seu faturamento, etc, que todo mundo ouve ele, não porque ele não tem patente, ele não tem cargo, vamos dizer assim, ele é um cara que tem resultados, então ele tem uma certa autoridade. E tem uma outra forma aqui, uma quarta forma, que é a prova social. Se você tem lá numa rua, por exemplo, imagine que você está numa rua e tem dois restaurantes, um na frente do outro. Um restaurante está uma fila que passa o quarteirão, está lotado, e o outro restaurante está vazio, não tem ninguém. Qual restaurante você se arriscaria a dar ali um presente de aniversário ali para sua esposa? Talvez você se arriscaria a pegar a fila, porque se ele está lotado é porque ele é bom. Não é assim que a gente pensa? Então, se alguma pessoa fala assim, olha, eu tenho tantos
milhares de seguidores, ou né, influenciadores, etc. Então, muitas pessoas veem autoridade pelos números ou veem autoridade pela prova social, pelos testemunhos, pelos depoimentos. Mas olha que interessante, nesse momento aqui, Jesus estava fazendo algo que era muito comum nos mestres daquela época. Todos os rabinos daquela época era o mestre que chamava os seus discípulos. Ele que falava, segue-me, segue-me. Você segue-me, você segue-me. Eu lembro de duas passagens em Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 18. Se eu não me engano, é a passagem do jovem rico e a passagem do jovem que primeiro quer enterrar o seu pai para depois seguir Jesus. Um dia a gente pode falar um vídeo sobre isso daí, com mais detalhes. A qual Jesus falou, segue-me, vai, deixa lá, deixa tudo e segue-me. E a pessoa não quis. Ele negou o chamado de Jesus, ou até mesmo Jesus negou ali aquele seu interesse, porque Jesus falou, não dá para esperar se você enterrar seu pai, vamos dizer assim. Tudo isso tem uma conotação judaica, né? Tem uma conotação da época que eu posso explicar em outro vídeo. Mas assim, o que eu quero dizer, era normal, era natural os rabinos, os rabis, eles convidarem os seus seguidores. Venha você também ser meu discípulo, venha, me segue, me segue, me segue. Mas olha que interessante, nesse momento Jesus estava no início do ministério. Ou seja, nesse momento, provavelmente Jesus ele não tinha feito, talvez aqui, nenhum milagre ainda. Jesus ainda não tinha transformado a água em vinho, não tinha feito o seu primeiro milagre em Caná da Galileia ainda. Ou seja, Jesus não tinha resultados. Jesus não era famoso. Jesus não tinha multidões seguindo ele para onde ele fosse, mais de 5 mil, 10 mil, 40 mil pessoas seguindo. Ele não tinha prova social. Jesus não era formado. Por mais que Jesus falasse talvez umas 4 línguas, aramaico, hebraico, latim e grego, que era comum falar naquela parte comercial da época, Jesus não era formado. Eu lembro que em um capítulo de João, os fariseus falam assim, poxa, mas você nem é formado, com que autoridade você fala? Não é isso? Uma vez questionaram a autoridade de Jesus em relação ao que ele estava falando. Então Jesus nem era formado, Jesus não tinha patentes, não tinha certificados, Jesus não vinha de uma família de valor, de grandes cargos, Jesus não tinha ainda resultados aparentes, não tinha seguidores, não tinha multidões, não tinha autoridade terrena, entre aspas, nenhuma. Então aí, quando Felipe fala para Natanael assim, olha, nós achamos o Messias chegou. Aí quem é? É Jesus de Nazaré. Fala, Nazaré? Aquela cidadezinha lá da Galileia? Aquela cidadezinha montanhosa, cheia de gente ali de classe média baixa, pobre, cheia de camponeses, carpinteiros, talvez ali até pescadores. Aquela cidadezinha, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele fala assim, talvez ele falou na hipersinceridade. Jesus fala, você é um verdadeiro judeu, você não tem falsidade, você falou o que você pensou. E aí, é muito interessante isso. E aí, olha que interessante. Quando Natanael fala assim, mas pode vir uma coisa boa de Nazaré? Jesus fala assim para ele, olha, é como se Natanael estivesse falando assim para Jesus, com que autoridade você me conhece? Quem é você para falar que me conhece, né? Quem é você, né? E Jesus Cristo talvez estava respondendo assim, olha, eu ainda não sou famoso, não tenho nenhuma autoridade humana, mas tudo bem, eu quero te dizer uma coisa, Natanael, eu tenho uma autoridade muito maior do que essas, muito maior do que patentes, muito maior do que prova social, muito maior do que resultados, do que certificados, do que graus acadêmicos. Eu tenho uma autoridade muito maior do que essa. Qual é essa autoridade? Eu sou Deus. Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E aí a pergunta que eu faço, o que aconteceu debaixo da figueira? E é aí que eu quero chegar e trazer essa palavra para você. O que está acontecendo, ou o que aconteceu debaixo da sua figueira? Talvez você está esperando alguém que seja formado, um coach formado, um PhD, alguma coisa, nada contra, mas talvez você está esperando alguém de grande grau, inteligente e tal, para te falar algumas coisas ali, e até está te falando, está te ajudando, mas não te completa. Talvez você está esperando, não sei, está esperando alguém que seja famoso, alguém que tem grande prova social, alguém que possa tirar o seu tempo tão precioso para te trazer uma mentoria, alguma coisa. Talvez você possa até se sentir bem, mas ele com certeza não te completa. Talvez, eu não sei o que você está passando debaixo da figueira, mas uma coisa é certa.
Jesus Cristo, ele já te viu debaixo da figueira. Ele tem autoridade sobre todas as autoridades. Ele é Deus. Você pode ver que quando ele disse assim para Natanael, eu te vi debaixo da figueira, Natanael na hora virou a chave e falou, você é realmente o rei de Israel. Você é o filho de Deus, você é Deus, você é aquele que deveria vir mesmo. Jesus Cristo fala assim, olha, você se encantou porque eu te vi debaixo da figueira, você vai ver o que você vai ver por meio de mim. Anjos descendo e subindo nos céus, por em cima do Filho do Homem. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei o que você está passando ou passou debaixo da figueira, talvez ninguém viu, talvez ninguém percebeu, talvez ninguém de alto grau conseguiu te ajudar, mas Ele te viu, Ele te vê debaixo da figueira. Ele sabe o seu íntimo, Ele sabe o que aconteceu. Existe uma história aí, uma lenda judaica, eu não sei se é verdade ou não, que diz que mais ou menos Natanael tinha mais ou menos a idade de Cristo, e quando lá no começo, quando Herodes perseguiu as crianças ali, de até 2 anos ali, 2, 3 anos, se eu não me engano, perseguiu ali as crianças para matar, para realmente tentar tirar a vida de Jesus, porque ele sabia que tinha acontecido algo diferente na época. Alguns dizem aí, algumas histórias que eu já li, dizem que os pais de Natanael, para escondê-lo dessa questão, levou ele para algum lugar e escondeu ele debaixo da figueira. E aí diz aí as histórias que alguém o criou e ninguém sabe que ele realmente foi um sobrevivente. Não era para ele estar vivo. Eu não sei se essa história é verdadeira ou não, mas alguma coisa especial, única, divina, exclusiva, íntima aconteceu debaixo da figueira de Natanael. E eu quero dizer uma coisa para você, o que você está passando no seu íntimo, aquele que ninguém sabe, ou aquilo que ninguém conseguiu te ajudar ou te resolver, Ele está vendo o que está acontecendo debaixo da sua figueira. Ele está vendo o que está acontecendo debaixo da sua figueira. A palavra do Senhor diz que Ele te sonda, Ele te conhece. Ele sabe o que ocorreu aí debaixo da sua figueira, mas Ele diz assim, calma. Eu te vejo debaixo da figueira. Eu sou Deus. E fique tranquilo, fique tranquila, que o que você está passando vai passar, mas o que você vai ver através de mim é muito maior. Você verá anjos e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que isso quer dizer? Você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Olha, se essa palavra falou com você, te trouxe alguma reflexão, te ajudou, compartilha com mais pessoas que estão passando situações que talvez você nem saiba debaixo das suas figueiras. Compartilha, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, comente o que você quiser. Ore pela minha vida, por esse ministério. E não se esqueça que a palavra de Deus ela foi feita para se pensar, para se meditar. Porque pensar faz bem. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.